Queridos, a paz do Senhor, mais uma vez passo por aqui, pastor Fábio Gomes, Ministério Siloé em Chamas, que atende por matriz, no estado do Rio de Janeiro, ser mais exato, entre os bairros de Oswaldo Cruz e Bento Ribeiro, onde 11 anos nós realizamos a obra de Deus, anunciando a sua palavra. O que me traz aqui é para dividir 5 minutos dinâmicos com os amados, e o tópico desta manhã é Juízes capítulo 16, versículo 6, diz assim: Disse-lhe, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua força? O que poderia ser amarrado para que te puderem afligir? Pergunta de Dalila a Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão era um nazireu por nascença. Sua mãe, que a Bíblia não declara o seu nome, era estéril. Manoá é o nome de seu pai, que recebe da parte de Deus, por intermédio de Gabriel, o anjo mensageiro, a informação de que a mãe de Sansão, ou a esposa de Manoá, o conceberia. E assim aconteceu, e eles dão também a forma como Sansão deveria ser criado. Porque quando nós adquirimos algo da parte do Senhor, nós precisamos consultar a Deus. Como é que a gente pode tratar, irmãos? Porque tudo que vem de Deus é bom, porém de uma extrema responsabilidade. E tudo que vem de Deus é novo para nossas vidas. Você vai ver que na ocasião do batismo com o Espírito Santo, alguns falavam em língua e outros se agitavam, de maneira a causar espanto para aqueles que estavam de fora, para não dizer escândalo, né? Mas o que importa é falarmos nessa manhã a respeito de Sansão, que todos nós sabemos que a força de Sansão, ela consistia em quê? A pergunta que não quer calar: em que consiste a tua força? Nós estamos já às margens do fim do ano de 2020, um ano de muitas experiências, percas, ganhos e experiências. Deus te conservou em vida com propósito. E a pergunta que não quer calar: em que consiste? Em que nível? Como é que se encontra a tua força? Você vê o apóstolo Paulo dizer que quando pensamos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. E o que vai me chamar a atenção, queridos, que o que me despertou para partilhar esta palavra com você que vai estar assistindo esse vídeo e que vai recebê-lo, é justamente observando o grafo do Ministério Siloé em Chamas esse ano. Provérbios 27 diz que cabe ao pastor saber o estado das suas ovelhas. Eu estava vendo aqui, estava observando algumas fotos dos cultos, lembrando de algumas reuniões, do manifestar de Deus, o comportamento dos servos. E talvez, no alcance da minha voz, alguém esteja passando por um momento difícil, talvez de fraqueza, debilidade, de experiência ou batalha espiritual. Mas esse mesmo Sansão, que nesse capítulo 16, após ser interrogado por Dalila, ele vai dizer a Dalila o que poderia neutralizar a sua força. Mas na verdade, Sansão, ele engana Dalila porque ele estava enganado. Porque o que na verdade neutralizaria, ou o que fez com que Sansão perdesse a sua força, não foi o corte do cabelo, mas foi simplesmente a sua desobediência. Sansão se apartou de Deus e não percebia que o Espírito do Senhor se apartava dele. Então eu quero deixar esta palavra e me agarrar nas palavras do apóstolo São Paulo. Quando pensamos que estamos fortes, estamos fracos. Porém, quando pensamos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque o fraco vai buscar força no Senhor. E toda vez que você se aproxima do Senhor, a força vem. O apóstolo São Tiago escreve o capítulo 4 e o versículo 7. Sujeitai-vos, aproximai-vos, receber a instrução de Deus, se aproximar de Deus, obedeça a Deus e resista ao diabo,
Porque se você não obedecer a Deus, se você não se aproximar de Deus, você é presa fácil do inimigo. Mas se você se aproxima de Deus, você é forte no Senhor. E com isso você consegue fazer com que o diabo fuja de você. Não é você que tem que fugir do diabo. Escute, o pastor não está dizendo para você subestimar o inimigo, tampouco tentar a Deus. Ele mesmo chegou para Jesus e disse: se tu és filho de Deus, capítulo 4 de Mateus, transforma essas pedras em pães. Jesus logo seria servido por um banquete de anjos, mas o diabo queria impedir o banquete, esperando que Jesus desse o jeito dele para suprir a sua necessidade. Eu sei que o fim de ano está chegando e talvez você não está em condições de colocar aquela mesa para os seus familiares, dar aquele presente ou aquela lembrança que você desejava ou gostaria de dar. Mas o que importa é que no Senhor sempre haverá esperança. De repente não chegou o tempo de Deus em todos os âmbitos, em todas as áreas da sua vida, espiritual, familiar, financeira. Quando eu digo familiar, é porque eu sei que é um desejo no seu coração de reunir pessoas ao redor da sua mesa. E talvez essa aproximação ainda não aconteceu. Talvez a promoção no seu campo profissional não aconteceu, o reconhecimento profissional, a ascensão. Talvez aquela causa da justiça ainda não saiu para você. Talvez até mesmo na sua igreja. Esse não foi o ano que o diaconato se apresentou, o presbitério, o ministério evangelístico, né? Ou pastoral. Mas isso não quer dizer que você não é digno de estar na presença de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Porém, a Bíblia vai dizer que Sansão, nesse capítulo 16, ele solicita a alguém, um anônimo, que o conduzisse até aos pilares, às colunas. E a Bíblia vai dizer que ele faz um pedido a Deus. Na sua fraqueza, na sua vergonha ou no opróbrio, que é a mesma coisa, ele vai reconhecer a sua dependência em Deus. Enquanto Sansão achou que podia, ele subestimou o inimigo e, pior de tudo, brincou com Deus. Quero te dar um conselho, querido. Não subestime o inimigo. Sem Deus, você é presa fácil. Você não é páreo para ele. Mas em Deus, se humilhando, que na verdade é um prazer. A palavra humilhação quer dizer aproximação. Por isso que Jesus diz: os humilhados serão exaltados. Na aproximação, o diabo começa a se apartar, porque Satanás não gosta de quem se aquebranta. O diabo não gosta de quem reconhece o erro. O diabo não gosta de quem se aproxima de Deus com o coração contrito e arrependido. O diabo gosta de pessoas altivas. Eu posso, eu sei. Você vai explicar alguma coisa, eu já sei. Você vai ensinar, a pessoa faz uma pergunta querendo ensinar o professor. É desse tipo de gente que o diabo gosta. Agora você que se aquebranta, que reconhece que precisa aprender a Bíblia para viver, para se converter, não estudar a Bíblia somente quando vai pregar, porque Deus, Ele atenta para detalhes. 2020 está se findando. Esse foi o ano da porção dobrada, 2020, porção dobrada. E eu sei que muitas lições foram tiradas ao longo dos anos. E na sua morte, Sansão matou muito mais gente, porque foi para isso que ele foi criado, exterminar os inimigos. Oxalá que você não queira atender a sua chamada já no fim da sua vida. Tomara que você não atente que Deus tem algo contigo quando você se achar muito forte. Não, eu sou forte, eu não preciso de Deus. Não, eu sou novo, eu tenho vigor, eu tenho que gastar o meu vigor. E quando eu não tiver mais nada para oferecer, talvez eu queira esse Deus. Deixa eu te falar um negócio aqui. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não foi vós que escolhesse a mim, mas fui eu, o Senhor, que vos escolhi e vos nomeei, para que vá e dê fruto, e vossos frutos permaneçam para sempre. Eu quero encerrar esse vídeo, são 10 minutinhos, dê uma atenção, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que Ele possa resplandecer as suas mãos, seu rosto sobre ti, e que te dê a paz,
Tchau, tchau. Que o Senhor te abençoe e te guarde.